Eu sou Rosisca Darcy e esse é o Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Para quem não sabe, a Academia Brasileira de Letras é composta por 40 membros, todos grandes nomes da literatura e da cultura brasileiras. Você já deve ter ouvido falar nos Imortais. Essa é uma maneira como os acadêmicos são chamados e que se refere às suas obras e ao fato que quem entra para a academia entra para o resto da vida e, quando morre, é lembrado pelos colegas que cuidam de manter a sua memória viva. E nesse podcast, você vai conhecer de um jeito diferente alguns dos autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia. Isso porque aqui, no meu trabalho como diretora de publicações da BL, eu encontrei no nosso arquivo, que é muitíssimo valioso para qualquer amante da literatura, esses documentos inéditos. Eu vou te contar. Sempre que alguém toma posse da sua cadeira, ele ou ela grava para a Academia Brasileira de Letras um depoimento que vai além da sua trajetória profissional e interesses intelectuais. É uma história de vida, uma espécie de autobiografia, uma passagem liberada por um viés mais íntimo, seus hábitos, algumas curiosidades, a família, as opiniões sinceras e as esquisitices inesperadas. E, claro, fala-se também muito de literatura. Nós tínhamos essa preciosidade em arquivo desde 1986 e decidimos agora abrir essas vozes para todo mundo. Serão 12 episódios e a gente te convida a ouvir essas histórias, em que cada vida é como um romance. Aprender muito sobre o Brasil e se aproximar dos nossos autores. No primeiro episódio desse podcast, você vai ouvir o depoimento daquela que era dona das palavras e viveu com o coração exposto, Lígia Fagundes Telles. Nascida no interior de São Paulo, Lígia teve um pai advogado que aprovava suas escolhas de vida e uma mãe pianista que a inspirava e despertava nela o desejo de manter viva a paixão pelo ofício da palavra. Essa dinâmica familiar permitia que Lígia trilhasse seus caminhos e assim ela fez. Ainda muito menina, numa infância um tanto solitária, ela já tinha forte a imaginação e a ânsia por contar histórias. Mesmo antes de saber escrever, se deu conta de que a escrita era a ferramenta necessária para garantir que suas ideias ganhassem permanência. A liberdade que teve e que reconhecia também foi o combustível para experimentações. Muito movida pela vontade de ser respeitada e levada a sério, ela traçou caminhos inusitados para mulheres naquela época, formando-se em direito e participando do movimento estudantil na ditadura Vargas. Dali, ela levou a paixão pela literatura e o discurso afiado e mantendo, no entanto, o coração sensível. Foi em 1987 que Lígia ocupou a cadeira de número 16 na Academia Brasileira de Letras. Para ela era inconcebível a diminuta presença de mulheres nesse espaço. Demonstrou através de suas obras a importância de retratar a experiência feminina em toda a sua complexidade. É o caso das Meninas, publicado em 1970, e Antes do Baile Verde, publicado em 1973. Ela se entregava ao que os leitores entendiam da sua obra, sem se preocupar em caber nos limites de gênero, se era vista como romancista ou contista. Para ela, o importante era saber o que brilhava naquilo que tinha escrito, o que movia as paixões dos leitores. A criação literária para ela envolvia mistério. Mas isso ela te conta melhor a seguir. Quando era nenê,
A mamãe me chamava de boneca, que eu era muito engraçadinha, então era boneca. Então, depois também cresci, desapareceu tudo e fiquei mesmo Lígia, com Y. Com Y. Eu um dia perguntei à mamãe, por que Lígia com Y? Mais fácil L-I ao invés do L-Y. E ela disse, não, desconfie das facilidades. Permanece o Y, sim senhora. Se eu fosse menino, eu seria chamado Vinícius. O Vinícius de Moraes me disse que a mãe dele também, na época que estava esperando ele, Vinícius, leu esse romance Quo Vadis, onde o herói era Vinícius e a heroína Lígia. Se ele fosse menina, seria Lígia. Olha só. Então ele brincava comigo, Lígia, você é minha namorada desde os tempos de Roma. Nasci em São Paulo, tenho a idade da terra, 19 de abril. Manuel Bandeira também nasceu no dia 19 de abril. Signo de Áries, carneiro, vermelha a cor do nosso signo. A nossa parte frágil é a cabeça. E o Bandeira dizia, precisamos tomar cuidado para não enlouquecer. Ele morreu lúcido, maravilhosamente lúcido. Independe da vontade, da pobre vontade humana, a loucura ou não. Em todo caso, eu faço o possível para manter a minha lucidez. Meu pai era um homem muito bonito, muito inteligente, mas era jogador. Jogava e ele me levava quando era menininha, ele gostava da roleta e perdia sempre. E perdeu todo o dinheiro da família, foi tudo embora. Ele dizia, mas amanhã a gente ganha. Meu pai jogava com fichas, eu jogo com palavras. É um risco. Cada livro que eu escrevo, se o livro não dá certo, eu penso com meu pai, próximo vai ser bom. Amanhã a gente ganha. A servidão da esperança. Eu chamo isso de servidão. A servidão da esperança. Mas amanhã a gente ganha. O que é o meu ofício? É um áspero ofício, ao mesmo tempo me deu alegrias, enfim. Mas é um ofício difícil. Esse ofício de escrever que traz tamanha ansiedade. O que é que eu estou buscando? É impossível perfeição. Nem Machado de Assis dizia, quando ele terminava os livros, ele estava na dúvida. Porque justamente ele não achava que era bom aquele livro. Ele faz um livro deslumbrante chamado Dom Casmurro e ele disse isso aos amigos. Não sei se vai dar certo esse livro. Passei minha vida em várias cidades do interior, Assis, Sertãozinho, Escalvado, Apiaí, Escalvado. O Carlos Drummond disse, Lígia, não tem uma cidade com esse nome, que lindo nome, mas não existe, eu disse, existe, Escalvado. Mas isso é um nome que lembra Calvário, Descalvado, Calvário. Você inventou esse nome aí. E eu disse, não, Carlos, tem lá, está lá Descalvado, no interior do estado de São Paulo. Mas então meu pai, aquela vida assim, era um homem instável. Minha mãe, também bonita, era pianista, ela ganhou um Bechstein, que veio da Alemanha. E ela então aprendeu com vários pianistas, e ela sempre dizia, a minha vocação foi cortada, porque não usava mulher ser pianista. Entende? Não usava se realizar como artista. Então ela era, com todo o respeito, porque ela fazia uma goiabada melhor do mundo, mas eu chamava a mulher goiabada, mas era uma grande pianista, principalmente Chopin, Bach, Beethoven, ela tocava tudo isso. Eu achava uma coisa deslumbrante naquele piano. E quando ela estava deprimida, ela ia para o piano, tocava e tal, ou então ia fazer doce, no tacho de cobre, goiabada. Mamãe era uma mulher muito imaginosa, ela gostava muito de inventar, de criar coisas. Talvez esse mundo meu imaginário, eu já disse que quando ela estava deprimida,
Ela ia para o piano e tocava, compunha. Ela tinha uma valsa linda que se chamava Coração de Lili. Coração de Lili. Então, linda a valsa, ela compunha coisas, eu ficava ouvindo, eu dizia, mamãe, de quem é isso aí? Isso é meu, ela dizia, esse foi eu que inventei, tocava. Então, esse amor pela música que eu tenho, eu gosto de ouvir música enquanto eu escrevo. Música clássica, precisa ser música clássica, sem palavras, né? As palavras ficam comigo, só som. Um dia eu perguntei para meu pai, eu quero entrar para uma escola, quando eu saí aqui do ginásio, que não tenha matemática. Qual é a escola que não tem matemática? Ele disse, Faculdade de Direito. Fiz o curso na Faculdade de Direito lá em São Francisco, onde meu pai também se formou. Eu comecei a escrever antes de saber escrever, por um motivo simples. Nesse negócio do meu pai, para baixo, a família com a cachorrada, o piano atrás, o Bechstein, as órfãs. Era o tempo das órfãs. As minhas páginas eram meninas perdidas que mamãe recolhia, punha lá e tal, vestia, tirava o piolho da cabeça, penteava, ficavam minhas páginas. Então, essas páginas iam nas mudanças de um lado para outro, que meu pai instável saía de uma comarca, ia para outra, ser juiz, não sei o quê, brigava, ele era um homem explosivo, temperamental, então ia para não sei, e a família atrás com o piano, com a cachorrada, com as meninas que tomavam conta de mim. Em geral, um pouco mais velhas do que eu. Eu fui estimulada para aprender a escrever, para poder escrever as histórias que eu contava. Era uma forma de perpetuar a vontade a vontade infantil, criança ainda, a vontade tão imatura de fazer com que a palavra permanecesse. Comecei a me apaixonar por escrever e tal, quando eu percebi que eu tinha que gravar aquelas histórias que eu contava, porque as crianças me puxavam pela manga e diziam, você contou diferente hoje. Eu percebi, então, a vontade da permanência da palavra. A vontade da permanência da palavra. Eu era uma criança muito solitária. Ela me dava um trapinho quando ela estava pedalando na velha máquina e tal. Então, aí ela me dava um trapinho e eu cortava e costurava. Eu ficava num canto sentada costurando. Ou então meio olhando os bichos. Vou trazer a minha infância aqui, isso é fato realmente. Uma daquelas cidades, Descalvado, Assis, Sertãozinho, eu não sei mais. Mamãe tinha uma cozinheira que se chamava Matilde. Era uma mulher estranhíssima, misteriosa, e ela fazia uma sopa que ela não queria dar a receita dessa sopa, era uma sopa deslumbrante. Ela não dava a receita dessa sopa para minha mãe. Ela não queria dar a receita da sopa. Ela dizia, não tem receita. Ela dizia, eu faço como me dá na telha. Como me dá na telha. Fechava a cara e não dava a receita. E a mamãe queria a receita da sopa. Um dia a mamãe me disse, eu era pequenina, vai na cozinha, filha, fica lá, veja tudo que ela fizer, Natal, e venha me contar. Que mamãe queria a receita. Então eu sentei, pequenininha, sentei no chão da cozinha, era uma noite de tempestade. Sentei, caíam goteiras daquelas cozinhas antigas, fogão de lenha, né? Alguns pequenos morcegos entravam pela janela e se penduravam no teto, como pingentes. E a Matilde, escura, mascando fumo negro, a boca enegrecida, caldeirão, mexendo na sopa. Às vezes ela jogava uns raminhos, uns verdes, uns ramos verdes, e eu olhando atentamente, e ela resmungando. Eu não entendia o que ela resmungava, eram frases desgarradas, completamente desgarradas. E de repente ela, naquele caldeirão fervilhante, borbulhante, ela de vez em quando ela atiçava o fogo, aquelas achas, fogão de lenha, o fogo meio intratável, era uma noite úmida, e ela atiçando o braseiro,
e de repente, com a mesma colher que ela mexia a sopa, ela avançou para o morcego mais próximo. Sai, Satanás! Sai, Satanás! E eu saí correndo da cozinha, tá entendendo? E gritando, ela é louca, ela é louca. Então, de hoje, lembrando desse fato, eu escrevi esse texto. Eu contei isso para Clarice Lispector na entrevista que ela fez comigo. Ela não publicou esse texto, mas posteriormente eu escrevi. Eu tenho escrito esse texto. E eu disse a Clarice Lispector, Matilde e Macbeth, Shakespeare, ensinando que a vida é uma história cheia de sonho e de fúria, contada por um idiota e que não quer dizer nada. A Clarice, querida amiga, eu a via poucas vezes a Clarice, porque evidentemente eu morando em São Paulo, paulista, tudo isso, eu morava em São Paulo e via poucas vezes a Clarice. Mas quando nos encontrávamos, era tão agradável, era tão bom, a gente ria. Ela até diz na entrevista, nós nos adorávamos. Sim, eu gostava tanto dela, nos dávamos tão bem, era tão engraçado as nossas conversas. Não era literatura. Falávamos sobre o homem, a natureza humana. A natureza humana e tal, as coisas, as confusões. Vou contar uma coisa engraçada. Você sabe que, desde menina, mocinha, eu queria ser levada a sério. E era um tempo em que aquele machismo desorbitante e tal, afinal, não nasci na era vitoriana, mas já havia um machismo no Brasil, muito profundo machismo. Um dos rapazes, quando eu entrei para a faculdade de Direito, me perguntou o que você veio fazer aqui, veio se casar? Eu disse, também. Também. E aconteceu. E aconteceu. Casei, aliás, com o professor, sem nenhum cálculo, mas também eu disse. Quer dizer, eles não imaginavam uma jovem interessada em seguir a carreira. Hoje, dizer isso até parece que eu estou falando a idade da pedra lascada. A distância é tão grande. Eu sempre fui uma menina tão livre. Pois é, entrei para uma faculdade de Direito, entrei para a Escola Superior de Educação Física. Eram poucas moças, as aulas de atletismo, natação, esgrima, eu esgrimava bem, eu esgrimei muito bem. O professor me dizia, cuidado, Fagundes, cuidado, olha o coração exposto. Tinha um coração de feltro aqui, na túnica, vermelho. E ele vinha em act, acertava no coração, olha, coração exposto, você não se defendeu. Eu era uma menina tímida, uma mocinha tímida, que me irritava enormemente quando falavam e tal, me vestia muito pudorosamente, eu não queria confusões, eu queria que me levassem a sério. Eu fui uma feminista antes do feminismo, antes da bandeira e tal, aquelas coisas. Eu já era uma feminista porque eu queria ser levada a sério, eu queria que me respeitassem. Eu respeito. Nos meus 2 casamentos, eu fui beneficiada, digamos, porque no meu primeiro casamento, o meu primeiro marido, o Goffredo Teles, que foi meu professor, o Goffredo Teles Júnior, também me estimulava. Ele gostava muito dos meus textos e me estimulava no ofício de escrever, para o ofício de escrever. E Paulo Emílio também. Então, foi muito bom. Então, eu posso dizer que os meus 2 casamentos foram casamentos perfeitos dentro do meu ofício, dentro da minha vocação. Agora, na maturidade, né? Eu chamo de maturidade. Vamos dar uma palavra delicada, maturidade. Eu não falei em velhice, hein? Eu acho bonito isto, eu juntar as pontas. Eu me pego lá longe, menina, mocinha e tal, e junto com esta aqui que está aqui, é bonito isso, é um encontro. Eu era subversiva quando mocinha, agora estou subversiva, voltei a ser socialista. Tá vendo? Não tem socialismo no mundo? Tem. Enquanto houver miséria, haverá socialismo. No tempo de Getúlio Vargas, nós éramos contra a ditadura, a Faculdade de Direito, fizemos um comício, nunca mais eu ia esquecer disso. Era o tempo, justamente, de Getúlio Vargas tinha proibido os estudantes de Direito, da Faculdade de Direito, lá em São Francisco.
fazerem comício, saímos em passeata com uma tarja preta na boca. E eu fui incumbida de comprar o crepe mesmo, fúnebre, numa daquelas casas da rua direita, para cortar em várias dezenas, centenas de lenços, para sairmos com o lenço amarrado aqui, né? Então eu entrei numa casa de tecidos, me lembro como se fosse hoje. Eu com uma colega minha, eu disse, eu quero um tecido fúnebre. Ele trouxe a peça e ele disse, quanto a senhora quer? Eu olhei para minha colega e disse, olha, eu acho que uns 10, 15 metros. Aí ele disse, o defunto é grande assim. Esqueci. Saímos todos com aquela tira. Nessa passeata, perdemos vários colegas metralhados pela polícia. Quando eu vi que estavam atirando na altura do coração, fazendo pontaria, cavalaria, eu me atirei no chão e do lado eu vi meu colega. Então eu segurei na mão dele e quando eu vi melhor, ele virou outro rosto, estava borbulhando sangue. Eu dei um grito, saí, me enfiei numa leiteria, era tempo das leiterias, tinha muita leiteria. Uma leiteria ali na rua de São Bento. E eu chorava. Depois eu fui ao necrotério, ele estava lá. Vários foram metralhados. Novembro de 1943. Na faculdade de Direito, comecei a me apaixonar pela literatura brasileira. Aí eu comecei a curtir os românticos, os parnasianos, a escola parnasiana, a escola romântica. Aí eu comecei a me apaixonar pela nossa literatura na faculdade de Direito. Já escrevendo livros que eu prefiro nem mencionar. Sabe o que é? O negócio é o seguinte. Eu disse que já comecei a escrever quando nem sabia escrever. Então, quando eu contava histórias fantásticas, histórias mal assombradas e tal, foi aí que eu comecei a escrever, sem saber escrever. Então, assim que eu consegui passar para o papel, eu passei para o papel tudo aquilo. Foi uma coisa assim, um caudal de coisas completamente precipitadas. Coitada de mim, eu era uma idiota total. Eu não quero que um leitor pegue esses livros anteriores, não quero que perca tempo com esses livros, entende? Eu acho que a minha maturidade, e Antônio Cândido diz isso, maturidade intelectual a partir do Ciranda de Pedra. Então eu não quero que me conheçam antes, nas minhas precipitações, nos meus impulsos de adolescente, de meninice. Eu quero que comecem a me conhecer a partir do Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra é o marco entre os livros mortos, que estão lá atrás, e os livros vivos que continuam. Isso quero dizer, espero vivos. Eu mandei o livro para Carlos Drummond de Andrade. Eu estava numa fazenda, justamente com meu primeiro marido, uma fazenda em Araras. Então, eu recebi esse estímulo dele. Eu caí em prantos, porque foi uma coisa... Eu fiquei no maior entusiasmo. E sempre o Carlos Drummond de Andrade era uma pessoa tão séria, tão severa. Foi muito importante essa opinião para mim, porque eu era e sou. Eu disfarço, eu brinco, mas eu era e sou uma pessoa muito séria também. Se você quer que eu diga, então, os livros que valem a pena, os livros que estão realmente nas livrarias, então, Ciranda de Pedra, romance. Verão no Aquário, romance. Antes do Baile Verde, contos. As Meninas, romance. Seminário dos Ratos, contos. A Disciplina do Amor, fragmentos. Mistérios, contos. As Horas Nuas, romance. A Estrutura da Bolha de Sabão, contos. A Noite Escura e Mais Eu, contos. E Invenção em Memória, contos. Se esse livro, Invenção em Memória, tiver receptividade, se você gostar desse livro, então eu sou contista.
Meu próximo romance, ou então meu mais recente romance, As Horas Nuas, a história daquela alcoólatra e do gato. Esse gato é importante, hein? O gato fala. O gato teve outras vidas e tudo. Esse gato é importantíssimo. O Raul. Então, se você considera esse livro o meu melhor livro, então é porque eu sou romancista. A decisão nunca é minha. No momento em que eu estou escrevendo um conto, eu me apaixono pelo conto. No momento em que eu estou escrevendo um romance, eu estou apaixonadíssima pelo romance. O gênero não tem importância. Eu me deixo levar, olha a paixão. São os amores, são os amores. Enquanto você estiver apaixonada, o objeto da sua paixão pode ser, tá sei o quê. É o objeto da paixão. É o objeto da sua paixão. Ele é válido. Ele está valendo. Também no momento em que você afastar e substituir por este outro. É agora, é agora. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Olha, romance, eu não sei se porque certos amigos meus, que eu respeito tanto e que eu amo tanto, certos amigos meus gostam mais, digamos, das meninas. Então seria as meninas e outros também, inclusive engraçado, tão exigentes, tão cerebrais, um cerebral, eu não vou dizer os nomes, mas esse amigo meu, tão cerebral, tão frio, e ficou enleado pela Ciranda de Pedra. Então seriam os dois romances meus, Ciranda de Pedra, a opinião dos meus amigos, e a minha. Também eu gosto tanto das Horas Nuas, aquela alcoólatra, com aquele gato, o gato falante, o gato que conversa, o gato que foi gente. Eu vou ser franca a você. A academia, para mim, foi assim uma espécie de desafio. Entende? Decifra-me, eu te devorarei. Decifra-me, eu te devorarei. Então, eu decifrei, entrei, aí disse, bom, tá bom, agora não tem urgência. Podia ter mais mulher, né? Precisava mais umas mulheres. A queridíssima, amadíssima Raquel de Queiroz, a queridíssima, amadíssima Nélida Pion, grandes escritores e queridas e amadas amigas. Então, vamos ver. Poetas, ensaístas, romancistas. Claro, vamos estudar isto. Eu gostaria de lançar esse desafio aos acadêmicos no sentido de povoar mais femininamente esta casa. Não sei o que eu sou, eu não sei, às vezes eu sou ótima, outras vezes não. É uma mistura, é uma ambiguidade. Eu sei poucas coisas ao meu respeito. Fidelidade canina, aliás, eu gosto muito de cachorro. Fidelidade de cão. Aos meus amigos, fidelidade canina. Sou fiel aos meus amigos, às pessoas que eu amo. Sou fiel também ao meu trabalho, ao meu ofício. E a mim mesma. Eu sou boa para mim mesma, eu não sei. Como é que eu sou para mim mesma? Como é que eu me vejo no espelho? Eu não sei. Eu estou querendo passar para você uma imagem de mim mesma em relação ao próximo. Mas não me encoste na parede para saber como eu sou. Eu não sei. Eu só sei. Eu já disse poucas coisas em relação a mim mesma, que eu tenho paixão por Jesus Cristo. Paixão, uma coisa, amo. Eu não frequento igreja e tudo isso, católica, apostólica, romana, entende? Paixão por Cristo, paixão por meus santos, meus anjos. E tudo isto eu venero. Meus amigos são meus amigos, sempre. E paixão pelo meu filho, são os amores da minha vida, é só isso que eu sei. Agora, eu mesma, diante de mim mesma, eu não sei como é que eu sou.
Eu não sei, eu acho que não saberei nunca. Talvez quando na reencarnação, olha bem, tem a reencarnação e tem a transmigração da alma. Na reencarnação, a sua alma vai para um corpo da sua espécie, um ser humano, né? Na reencarnação. Mas na transmigração, pode ser que vá para um ser humano e pode ser que vá para um animal, um arbusto, ou seja o que for. Empédocles, eu tenho paixão por esse filósofo. Então, aí seria transmigração da alma. Então, eu disse a você que a alma é imortal. É imortal, sim. Eu vou transmigrar ou eu vou reencarnar? Se eu transmigrar, me verei, ou nos encontraremos, né? Um dia e tal, outro ser, homem, mulher, homem ou mulher. Agora, se eu transmigrar, se houver metempsicose, a transmigração, então eu posso então dizer, como o próprio Empédocles dizia, esse filósofo deslumbrante, já fui um rapaz e fui uma donzela, já fui um arbusto e já fui um pássaro, e já fui também um peixe mudo do mar. Agora apoteose. Aí você... Você veja que eu estou sendo coerente nesse desarticulado, completamente desarticulado depoimento, né? Completamente, uma doideira. Mas nisso eu sou coerente. Se nem a mim mesma eu chego a conhecer, eu consigo me definir, nem diante do espelho, eu não sei direito como é que eu sou, não sei. Se eu me busco ainda e me encontro, me perco, me encontro e me perco nesse jogo, né? Se isso acontece comigo mesma, que direi então em relação à minha personagem, ao meu leitor? Eu também não sei. O rapaz, um alemão que conhece português, leu livros meus, disse: eu só não entendi alguns personagens seus, algumas personagens não entendi. E eu gostaria que a senhora explicasse esta e aquela outra personagem que ele não tinha entendido. Aí que eu disse isto com toda a minha verdade. Mas eu não quero ser entendida, eu quero ser amada. Se você me ama, se você ama o meu texto, eu não peço mais nada. Porque eu também, olha aí, eu volto àquele ponto crucial nosso, que eu também não me conheço. Eu também não sei como é que eu sou. E aí lembra aquela história do meu avô. Olha como as pontas se encontram. Que o meu avô, velhíssimo, com 200 anos, a mulher com 210 ou tal, e ela, de repente, ele disse: eu não conheço essa mulher. Eu estou casado com ela há tantos anos. Quem é ela? É uma estranha para mim. É que lindo isso. A natureza humana, inalcançável, inabordável, inatingível. Tá. Isso que eu vou contar é engraçado. Eu disse: olha, o Hélio Silva, o jornal no Rio não devia anunciar que nós estamos indo para Brasília. Era segredo. Não devíamos ser, digamos, delatados, porque nós íamos todos embuçados na noite, segredo, né? Então eram seres misteriosos levando o manifesto para Armando Falcão, ministro da Justiça, mas não podíamos ser anunciados. E um jornal do Rio, deu a notícia. E eu disse: escuta, o Hélio Silva, e agora, como é que fazemos? A notícia saiu no Rio. E ele, como historiador, disse: a notícia saiu, então nada feito. Já é história. Nélida Pinhon, queridíssima, me entusiasmando. Nélida ria, porque ela achava graça. Eu dizia: Nélida, esse avião está tremelicando, uma tempestade.
Eu acho que nós vamos cair, e disse o Hélio Silva, historiador que foi também, ele disse, bem, se o avião cair, a nossa missão, então, foi interrompida. Mas se descermos lá, seremos presos. O que você prefere? Eu disse, eu prefiro a prisão. Eu me lembro... Sérgio Buarque de Holanda, que era vivo, evidentemente, o Tom Jobim, o Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, tudo aquilo entraram todos signatários, todos, e o Rubem Fonseca, que justamente, Fábio Lucas, que foram os, digamos, maiores articuladores do movimento, José Lozeiro. Não, foi uma coisa linda. Eu vim aqui ao Rio de Janeiro, em casa justamente de José Lozeiro, e lá a temperatura 200 graus, lá então o manifesto assinado por mais de 1000, os mais importantes intelectuais do Brasil, de todos os ramos, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, estavam todos. As universidades, todos os grandes professores de universidades estavam todos. Eu lembro Santo Agostinho, tenho paixão por Santo Agostinho, que dizia, a arte de viver em tempos de catástrofe. Viver hoje no Brasil é uma arte, porque nós estamos, sim, num período bastante catastrófico. Vamos sair desta, vamos sim. Fé, esperança e caridade. A esperança, olha a esperança, otimismo. Otimismo. Porque num pessimismo desses, se eu ficar pessimista também, eu me sento no último degrau da porta, cubro a cabeça com cinza e espero a morte. Otimismo. Eu tenho que ser otimista. Tenho que ter esperança. Eu tenho que acreditar que esse caos no país, dele vai sair alguma luz. Nós vamos sair desta. O tempo está ficando um pouco escasso, um pouco rápido demais. Guimarães Rosa tinha uma frase ótima. Devagar já é pressa. Eu tenho vontade de dizer ao relógio isto. Devagar já é pressa. Vai, devagar, mais devagar. Eu estou achando o tempo um pouco galopante. E agora eu termino esse nosso diálogo insistindo nisto. A criação literária é mistério, imprevisto, acaso, com um grão de loucura. É o mistério da criação literária. O Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rose Escadarce, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras. Eu também coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Múcio Leão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão. A produção é da Ashley Calvo. A direção de locução é de Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho do som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger. A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro.
A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Até o próximo episódio.